Vamos lá, vamos para o nosso estudo de hoje. O estudo de hoje é uma continuidade do estudo que nós tivemos na terça-feira, uma continuação. Nós estudamos a lei de Deus na terça-feira. Vimos como a lei de Deus é algo lindo, né? É um estatuto de normas que mostram qual deve ser o nosso relacionamento com Deus, que são os primeiros quatro mandamentos, e o nosso relacionamento com o próximo, com o ser humano, com as pessoas, né? Nos outros seis mandamentos. Vimos como os mandamentos são muito bonitos e a Bíblia diz que ele dá sabedoria, os mandamentos são proteção para nós. Aquele que está de acordo com a lei de Deus está protegido pela lei, né? Lembra que nós dissemos que a palavra não aparece muitas vezes, mas é para ela nos proteger, né? Mas hoje nós vamos estudar um mandamento em específico. Eu gostaria da sua máxima atenção. Muitas vezes eu coloco o título de O Mandamento Esquecido quando nós fazemos esse estudo, porque as pessoas se esqueceram que são 10 mandamentos. E ninguém discorda que o mandamento está escrito para não adulterar, que é o sétimo mandamento, mas o quarto mandamento as pessoas esquecem. Os mandamentos são 10, é como se fosse uma lei só com 10 artigos, tá bom? São 10 partes, mas os 10 mandamentos formam a lei do Senhor. Então nós não podemos nos esquecer de nenhum, e infelizmente a humanidade se esqueceu, está esquecendo. E a humanidade está esquecendo exatamente do mandamento que Deus disse para não esquecer. Deus disse: lembra-te, que era para a humanidade não esquecer. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo, capítulo 20. Nós lemos esse texto na terça-feira, mas ele é importante voltarmos para ele. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 até o 11. Quero que você consiga ver no estudo de hoje que Deus tem um plano para a humanidade, Ele tem um plano para nós. E esse plano é muito bonito, tá bom? E nesse estudo, o estudo do quarto mandamento, do sábado do Senhor, há uma beleza, há uma bênção ali para quem entende esse assunto. Então está escrito assim, Êxodo capítulo 20, versos 8 até o 11. Quem poderia ler para nós? Será que a Selma pode ler? Eu não estou muito bem das vistas, mas vou tentar, tá? Eu estou com Ah, um ok. pouco. Eu vi o seu microfone aberto, por isso que eu te escolhi. Tá. Tá, vou ler. Vai com tranquilidade, sem pressa. Vou tentar. É 8, né? Isso, capítulo 20 de Êxodo, no versículo 8 até o 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o, nem o teu animal, nem o, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro, porque em ti, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo e todos e tudo que nele há. E ao Isso. mesmo e ao sétimo dia descansou, pois por isso o Senhor o abençoou o dia sábado, é o, e o santificou. Exatamente, Selma. Muito obrigado. Deu certo, viu? Deu certo. Leu certinho. O verso 8 começa assim: lembra-te. Lembra que eu disse que são 4 mandamentos que tratam do nosso relacionamento com Deus, os 4 primeiros. E os 3 primeiros começam com a palavra não, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, e não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando chega no quarto, Deus muda. Ele não diz mais a expressão não, ele diz lembra-te. É para lembrar,
para não esquecer, do dia de sábado para o santificar. O que quer dizer a palavra santificar? Santificar quer dizer reconhecer aquele dia como santo. E santo quer dizer algo que é separado para Deus. Tá bom? Qual a diferença da segunda-feira para o sábado? Não foi Deus que criou a segunda-feira também? Foi. Só que Deus escolheu o sábado para ser um dia separado para Ele. Por isso que é tido como um dia santo. E o texto diz que nós podemos trabalhar 6 dias, devemos, na verdade, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus, tá? No verso 11 ele explica o porquê. Verso 11 diz assim: por que o sábado é um dia separado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia Deus descansou. Nós vamos perceber que Deus fez três coisas nesse dia: descansou, abençoou e santificou. E nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Deixa eu passar aqui o slide. O sábado foi feito para o judeu. Sabe que há um grupo de pessoas que dizem assim: o sábado é coisa de judeu. O sábado é só para o povo de Israel, não é para o restante da humanidade. Sábado é só para judeu. Será? Dá uma olhadinha lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o livro das origens, né? Como tudo começou. É um livro muito bonito. É emocionante ler o livro de Gênesis, né? No capítulo 2. Se nós lermos o capítulo 1, ali está a criação de todo o planeta, né? Na vida na Terra, e vai até que chega no sexto dia que Deus cria os animais e cria também o ser humano. E aí, no capítulo 2, verso 1 ao 3, está escrito assim. Quem pode ler para nós? Gênesis 2, versos 1 ao 3. Algum voluntário ou voluntária? Elivelto, Oi! acho que tem alguém aí com o microfone ligado. Aí atrapalha um pouco, mas eu vou ler os dois do 1 ao 3. Tá. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Muito bem, Cleide, muito obrigado. Esse texto, Deus havia acabado de criar o homem e a mulher, na sexta-feira. E então, ele cria o sábado para o descanso, como nós vamos ver agora. Mas como que nós podemos responder essa pergunta? O sábado foi feito para o judeu? É claro que não, porque quando Deus estabeleceu o sábado, não havia judeu na terra. Tá bom? Os judeus vão surgir depois do dilúvio, quando aparece Abraão, tá? Antes disso, não havia nem sequer separação de nações. Então, o sábado foi estabelecido para a humanidade, para o ser humano, tá? Não para uma nação em específica, certo? Se nós continuarmos aqui, você vai perceber no finalzinho do verso 3 que diz assim: E abençoou Deus o dia sétimo. Olha, tem uma bênção ali e o santificou. Por isso nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. No sábado Deus fez três coisas. Ele descansou. Por que que Deus descansou? Será que Deus se cansa? Nós vamos observar que tudo o que Deus fez, ele falou e surgiu, ele falou e surgiu. É óbvio que ele não se cansou. Ele fez com as suas mãos o ser humano, mas Deus não se cansa. Mas por que então que ele descansou? Para dar o exemplo. Olha que coisa linda. O casal estava ali presente e no primeiro sábado da história, Deus descansa com o casal, tá? Então, mostrando que é necessário um dia na semana para descansar. E Deus não só descansou, como ele abençoou. Há uma bênção para aqueles que descansam no sábado, obedecendo o Senhor. Deixa eu ouvir, pelo amor de Deus. Esse homem é bom, não, tá? Não tinha feito homem. Deixa eu Pelo colocar aqui amor o. de Deus, deixa eu ouvir. Pronto, coloquei mudo aqui, tá? Deixa eu voltar. Então Deus descansou, abençoou e também santificou, que eu disse para vocês que santificar
é exatamente deixar o dia separado para Deus. Santo é tudo aquilo que é separado para as coisas sagradas, tá? Então, é um dia diferente. Já adianto, há uma bênção de Deus para você, se você decidir observar esse dia como um dia sagrado, tá? Então vamos lá. Olha essa história que linda. Êxodo capítulo 16, que é a experiência do maná. Êxodo capítulo 16, versos 14 e 15. Você já ouviu falar da história do maná? Enquanto você vai encontrando, eu vou falando aqui alguns detalhes. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito e eles tiveram que atravessar um deserto e, na verdade, ficaram 40 anos no deserto. E no deserto não dá para plantar as coisas, não tem animal para caçar, é tudo muito difícil. Como é que o povo viveu 40 anos no deserto? Deus mandava um maná, tá bom? É chamado de o pão do céu. Você vai ver agora. Essa história é muito interessante. Êxodo capítulo 16, versos 14 até 14 e 15 primeiro. Vou fazer a leitura, acompanha aí. E quando se evaporou, olha, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Olha que coisa interessante. Pela manhãzinha, quando caía um orvalho ali, quando saía o orvalho, eles viam que tinham caído uma coisa também, que eles falam que era algo fino, como uma escama que cobria toda a terra. E Moisés disse: Isso é o pão que Deus enviou, tá bom? Isso é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Esse é o chamado maná. Já imaginou que coisa fantástica? Todas as manhãs eles acordavam e então podiam colher ali o maná para o dia. Era um pão com todas as vitaminas necessárias. Eles podiam comer aquele pão do jeito que ele estava, do jeito que ele caiu do céu, ou podia assar ou fazer de outra forma, tá? Cozinhar, a Bíblia diz, mas também estava pronto para comer do jeito que caía. E tinha todas as vitaminas necessárias para a sobrevivência humana e era muito gostoso, tá? Agora, o verso 19 acontece algumas coisas que eu preciso explicar para vocês. O maná, ele caía hoje, no dia de hoje, e a pessoa só podia pegar o quanto ela aguentava comer, porque no dia seguinte ele já estragava. Ele durava pouco. É interessante, né? Você já percebeu que alguns alimentos duram muito pouco, né? Na época não tinha geladeira, não tinha como conservar e o maná estragava. Ele era altamente saudável, mas também estragava rápido. No outro dia, a Bíblia diz que ele já tinha bicho. Então, vamos fazer a leitura e eu vou explicando. Êxodo 16, verso 19. Olha só. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Olha o que eu falei, não deixa para o dia seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Então ele tinha uma característica: tinha que colher bem cedinho, porque quando o sol do deserto começava a bater nele, ele também derretia. E se a pessoa pegasse e guardasse para outro dia, ele estragava. E Moisés avisou: não guardem para o dia seguinte, peguem só o que vocês conseguem comer. Mas sempre tem alguns desobedientes, eles pegavam a mais e ele estragava. Agora, a partir do verso 22. Ao sexto dia é sexta-feira, tá? Colheram o pão em dobro. Olha que interessante. 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem deu bichos.
Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado, nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse Moisés, o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no sexto dia, vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Essa experiência do maná é muito interessante. Deus disse para o povo: olha, na sexta-feira, pegue o maná em dobro. Por quê? Para você comer na sexta e comer no sábado. Aí o pessoal pensou, mas vai estragar. E Deus disse: não vai estragar. Da sexta para o sábado, não vai estragar. E no sábado não vai cair. Bem, chegou a sexta-feira, choveu o maná, caiu lá o maná. E os obedientes pegaram o maná em dobro. Alguns disseram: não vamos pegar porque vai estragar. A gente pega amanhã. E quando veio o sábado, não caiu. E Deus então os repreendeu, porque eles não estavam exercendo a fé adequadamente. Aqui há uma promessa que Deus vai abençoar. Bom, se você decidir guardar o sábado, e vai cair em dobro as bênçãos sobre a sua vida. Não precisa ter medo do seu sustento, é o que diz aqui, tá? Olha que história fantástica, né? Um exemplo aqui claro sobre a guarda do sábado. Agora, alguns dizem assim: o sábado é coisa do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, todos, desde Adão, guardavam o sábado, tá? Agora, e no Novo Testamento? Será que no Novo Testamento os discípulos, Jesus também guardavam o sábado? Olha que interessante esse texto. Qual era o costume de Jesus? Lucas capítulo 4. Enquanto você vai encontrando, Lucas está no Novo Testamento. Eu me lembro um dia que eu estava em casa e meu irmão chegou do basquete, ele jogava basquete, e ele disse que conversou com outro amigo, jogador de basquete, conversaram sobre a Bíblia, e o amigo disse assim: Olha, eu não acredito nessas coisas da Bíblia, da lei, eu acredito em Jesus, o rapaz disse, né? Como se fosse possível acreditar em Jesus sem conhecer a Bíblia, né? Não dá. Mas ele disse: Eu acredito em Jesus. E na época eu disse assim para ele: Ô Hudson, e você não mostrou para ele que Jesus guardava o sábado? Então, se a pessoa quer seguir os passos de Jesus, olha aí o que está escrito em Lucas, capítulo 4, verso 16. Quem pode ler para nós? 4, verso 16. Tem algum voluntário? Eu. Ana? Ah, A Ana levantou a mãozinha? Pode ler, Ana, fazendo favor. 16, né? Isso. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: Tá joia, Ana. Só até aí, só o 16. Olha que interessante. Jesus, ele nasceu em qual cidade? Em Belém. Mas ele cresceu na cidade de Nazaré. O texto diz que ele cresceu na cidade de Nazaré. Se você quisesse encontrar Jesus num dia de sábado, lá na cidade de Nazaré, vamos imaginar que nós voltamos no tempo e é sábado e eu quero ver Jesus. Sabe onde você tinha que ir? Lá na sinagoga. Porque o texto diz: olha, Jesus tinha o costume de estar na sinagoga todos os sábados. Olha que interessante. A Bíblia fala de alguns poucos costumes de Jesus. Quando diz costume, é porque ele fazia sempre, tá bom? São três costumes que nós encontramos na Bíblia: o costume de orar, a Bíblia diz que existe o costume de orar, o costume de ensinar e o costume de guardar o sábado como dia sagrado. Muito interessante, muito bonito isso, tá? Então, quer seguir os passos de Jesus? Sábado, esteja na igreja. Vamos lá. Próximo. Ó, olha que texto interessante esse que está aparecendo aí. Nós vamos perceber que as discussões de Jesus com os fariseus nunca foram sobre a validade do sábado, mas sim
como guardar o sábado. O que quer dizer essa frase? Você vai encontrar muitos versos no Novo Testamento sobre o sábado. Os fariseus confrontando Jesus, mas em nenhum desses está se tratando da validade, se o sábado ainda é um dia santo, se tem que guardar ou não. Em todas as vezes, a conversa é sobre como guardar o sábado. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, percebe? Essa é a ideia e nós vamos ver alguns exemplos. Olha só, Marcos 2, estamos em Lucas, né? Vai um pouquinho para trás, a mão esquerda, já vai chegar em Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Né? A Ana está encontrando aí, Ana. Marcos, deixa todo mundo achar. Marcos capítulo 2, versos 27 e 28. Uhum. Pode ler para nós, Ana, fazendo favor. Jesus e Jesus terminou. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Olha que interessante. A minha versão diz assim: e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Há pessoas que leem esse verso e dizem assim: tá vendo? Jesus aboliu o sábado. Mas eu te desafio a encontrar qualquer coisa que dê indícios de que Jesus aboliu o sábado nesse verso. É o contrário. Ele explica por que que o sábado foi criado. Ele diz que o sábado foi criado por causa do homem. Essa expressão por causa quer dizer para o bem do homem. O homem precisa de descanso e Deus sabe disso. Sabe? Tente trabalhar 7 dias na semana, o ano inteiro, você vai ficar doente. O ser humano precisa de descanso. Então Jesus disse: olha, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ele está colocando as coisas no devido lugar, percebe? Olha, o sábado não é mais importante que o homem é o mais importante. Jesus está dizendo, de tal forma que o sábado foi estabelecido para o bem do homem. E aí vem Jesus e diz: de sorte que o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, Jesus, é Senhor também do sábado. Ou seja, Jesus é o Senhor do sábado. Ele não está dizendo que o sábado não tem validade. Ele está dizendo, ó, o sábado é importante, mas eu sou o Senhor do sábado, certo? Estou ainda acima do próprio sábado. Não tem nada dizendo que o sábado perdeu a sua validade ou coisa parecida. Olha, de novo está aí a frase para você: o sábado foi estabelecido por causa do homem. De novo, quer dizer para o bem do homem, tá bom? Então, o sábado é para o nosso bem. Tem uma bênção ali para nós. É para descansar, para se relacionar com Deus, é para o nosso bem. E o texto também diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos lá. Posso fazer o bem no sábado? O que eu posso e o que eu não posso fazer no sábado? É lícito fazer o bem? Vamos para Mateus. Estamos em Marcos, vai para o lado esquerdo. Mateus capítulo 12, verso 8. Hã? Mateus 12, verso 8. A pergunta é: posso fazer o bem no sábado? É lícito, né? Está de acordo com a vontade de Deus que eu ajude as pessoas no sábado? Ele pode fazer o bem? Jesus vai responder isso. Vamos fazer a leitura. Quem pode ler para nós? Mateus 12, verso 8 até o 12. Será que a Danila pode ler? Do 8 ao 12? Isso. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Isso. E eles Isso. então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali?
Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Muito bem, Danila. 13. Olha que interessante. Novamente, Jesus explica como guardar o sábado e ele fala que pode fazer o bem, é lícito fazer o bem. O verso 8 começa: olha, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. A palavra Senhor quer dizer proprietário, tá bom? Deus, Jesus é o Senhor do sábado. E depois continua: ele entrou numa sinagoga, tinha um homem ali com a mão ressequida. Mão ressequida quer dizer ele não conseguia abrir, era uma mão atrofiada, tá? Era algum problema que ele teve e a mãozinha era atrofiada. E então, os homens chegaram até ali e perguntaram, né, aqueles homens que queriam acusar Jesus, né? É lícito curar no sábado? Ou seja, pode curar no sábado? Pode fazer o bem no sábado? E Jesus então responde assim: qual dentre vocês que se tiver uma ovelha, ela cair num buraco, uma cova, você não vai lá socorrê-la? Eles socorriam os animais, né? Então Jesus diz: quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E completa: logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Percebe? Jesus não está abolindo o sábado, ele está mostrando como guardar o sábado. É lícito nos sábados fazer o bem. Tá? Jesus mostra a importância do sábado e diz que pode sim fazer o bem no sábado. Bem, alguns dizem, nós já vimos que no Antigo Testamento, guardavam-se o sábado desde a criação do mundo. E o sábado, na verdade, é um memorial da criação. O que quer dizer isso? O sábado foi estabelecido para nós lembrarmos quem é o nosso Criador. Tá? Por isso que foi feito lá na criação. E quando Jesus morreu, o sábado foi abolido? Há quem diga que quando Jesus morreu na cruz, o sábado foi abolido e não precisamos mais do sábado. Então dá uma olhadinha em Mateus agora, no capítulo 24, versículo 20. E eu vou te explicar o raciocínio que interessante. Mateus 24, verso 20. Temos algum voluntário para essa leitura? Eu Alguém posso gostaria ler. de ler? Danila, pode ler. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Olha que interessante que quer dizer esse texto. Jesus estava fazendo uma profecia, que era a profecia da destruição de Jerusalém. E essa destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70, tá bom? Jesus morre no ano 30, ou seja, por volta de 40 anos depois que viria a destruição de Jerusalém. E Jesus fala: orem, façam oração para que a perseguição, que a fuga de vocês não aconteça no sábado. Olha que interessante, para eles não quebrarem o sábado. E Jesus então está olhando para 40 anos no futuro e está falando que o sábado continuaria um dia sagrado. Você está enxergando isso no texto? Não é interessante? Então, mostrando que mesmo após a cruz, a morte e ressurreição, o sábado continua como um dia sagrado. E Maria, gente? Maria, a mãe de Jesus. Qual dia ela guardava como sagrado? O sábado ou o domingo? Qual você acha, Ana? Não sei. Não sabe? É fácil. Vamos lá em Lucas, ó. Mateus, depois Marcos e Lucas. Maria, a mãe de Jesus, né? Que é muito venerada nos dias atuais e foi realmente uma mulher especial, né? Lucas 23, versos 53 ao 56. Maria, uma mulher consagrada, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Dá uma olhadinha em Lucas capítulo 23. Hum. Quando Jesus morreu, se você ler o título aqui do verso 50, né, em cima do verso tal, o sepultamento de Jesus. Jesus morreu em qual dia da semana? Uma sexta-feira, né? E estavam ali as mulheres, Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, João, o discípulo, estava ali também. E olha o que o texto diz, observe com atenção, capítulo 23, versos 53 e seguintes. E, tirando-o do madeiro, olha, tirando o corpo de Jesus, já morto, envolveu-o num lençol de linho e o depositaram num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Você sabe qual é o dia da preparação?
Sexta-feira. Na Bíblia, sexta-feira é o dia da preparação. É o dia mas de se preparar o quê? De se preparar para o sábado, tá bom? Que o texto diz, era o dia da preparação e começava o sábado, ou seja, estava próximo do horário do pôr do sol. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, as mulheres, incluindo sua mãe, né, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado fizeram o quê? Descansaram, segundo o mandamento. Observe com bastante atenção. E há pessoas que falam aqui no Novo Testamento, não tem nada que fala do sábado. Olha, está falando do sábado como mandamento no Novo Testamento. Vimos que Jesus guardava o sábado, iam os sábados na sinagoga. Agora nós estamos vendo aqui a mãe de Jesus. Vimos que Jesus falou que depois de sua morte o sábado continuaria em vigor. E agora a mãe de Jesus, as mulheres. Veja que interessante, Jesus morreu, foi colocado num túmulo. E na época existia o costume de fazer aromas, perfumes, né? E colocar lá no túmulo. E começava o sábado, e elas não fizeram isso. Por quê? Mesmo na morte do filho. Olha como Maria era uma mulher fiel. Mesmo na morte do seu filho, ela disse: Não, é o dia do Senhor, eu vou para casa, vamos descansar. Jesus, a Maria, né, mãe de Jesus, Maria Madalena, todas as mulheres. E depois que passar o sábado, nós vamos fazer lá o nosso serviço com os perfumes, aromas, tudo certinho. E foram para casa, e o texto diz: E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Olha que coisa incrível. Esse texto tem que estar grifado na sua Bíblia. Maria observava o sábado como o dia do Senhor. Bom, vamos lá, vamos seguir. Qual dia os apóstolos observavam como um dia sagrado? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Estamos no livro de Lucas. É só passar um pouquinho. João. E vamos chegar em Atos. Atos capítulo 13. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. No capítulo 13, vamos ler o versículo 14. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Se todos encontraram, olha que interessante, aqui vai falar, os discípulos, né, os apóstolos, eles viajavam muito para pregar o evangelho. Mas quando chegava o sábado, eles tinham o mesmo costume de Jesus. Olha para o verso 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado na sinagoga, assentaram-se. Olha que interessante. Sábado, verso 27 agora. Pois os habitantes, verso 27 do mesmo capítulo 13. Pois os habitantes, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram a profecia. Então o Novo Testamento é recheado de citações do sábado. Olha para o verso 42 agora. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Verso 44 agora. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Capítulo 15, verso 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, tá? Olha o capítulo 16, esse é incrível. O apóstolo Paulo fez uma viagem e ele foi até um lugar que não tinha sinagoga, tá? Para se reunir. Sinagoga era o templo, né? Como se fosse uma igreja, não o templo judeu, mas onde eles se reuniam, tá? E chegou nessa cidade que não havia uma sinagoga. O que queria fazer então? Olha para o capítulo 16, verso 12 e 13. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos ali alguns dias. Olha, ele ficou alguns dias ali. No sábado, quando chegou o sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração.
E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Gente, esse texto é tão bonito, eu vou te explicar. O apóstolo Paulo foi à cidade de Filipos e ali ficou alguns dias, o texto, até que chegou o sábado. E aí, o que que ele vai fazer no sábado? Ficar como se fosse um dia qualquer? Não, de forma alguma. Ele escolheu para sair da cidade, para um lugar que ficava perto de um rio, em meio à natureza, para dedicar horários ali, santificando o dia de sábado, orando. E algumas mulheres foram até lá, inclusive nesse dia uma mulher foi batizada. Olha que interessante. Então, alguns dizem assim: ah, mas os textos do Novo Testamento, que os apóstolos foram na sinagoga, é porque eles eram judeus, porque era a sinagoga dos judeus, né? Olha aqui, não tinha sinagoga na cidade e ele vai para junto do rio orar. Não sei quantos me acompanharam no Instagram na viagem que nós fizemos com os meus pais. Alguém viu? Deixa eu ver aqui. Nós fizemos uma viagem alguns dias atrás. Nós não tivemos aula por causa disso. Foi aniversário de casamento dos meus pais, do meu sogro e da minha sogra. E nós viajamos para a praia. Quem viu? Levanta a mãozinha assim. Postei lá no Instagram. E olha, é muito legal. Ficar na praia, todo mundo. A gente estava em 15, imagina só. Família inteira, aquele monte. Ah, a Márcia tá levantando a mão que viu, a Danila também. E aí chegou no sábado. Você viu o que que eu postava no sábado? Chegou no sábado, nós íamos em meio à natureza, mas nós fazíamos de forma diferente aquele dia. Ó, o Antônio também fez um joinha. Nós fizemos um culto pela manhã, à beira-praia. Foi lindo, gravamos tudo, filmamos um culto, ali, lemos a Bíblia, né? Na verdade, na parte da manhã nós escolhemos um lugar lá que tinha uma árvore bem grande, fizemos um culto ali, um estudo da Bíblia, igual nós estamos fazendo aqui, todo mundo participou. Aí almoçamos, e de tarde, no final do dia, passeamos assim na beira-mar, lindo, até o sol descer e fizemos o culto de pôr do sol. Isso não é à toa. Os apóstolos faziam assim. O sábado é um dia diferente, tá bom? Toda vez que nós viajamos, se nós estamos em algum lugar que tem igreja, nós vamos na igreja no sábado. Se não tem, nós fazemos um culto em meio à natureza. E eu espero que você tenha esse costume também, porque era o costume de Jesus e dos apóstolos. Bem, como devo guardar o sábado? Você pode estar pensando, eu quero guardar o sábado, como eu devo guardar o sábado? Nós já lemos, pode abrir Isaías. Isaías está mais ou menos no meio da Bíblia. Você vai abrir no meio, vai cair em Salmos. Aí você vai para o lado direito que vai chegar em Isaías. Nós vimos lá na lei de Deus, no quarto mandamento, que no sábado não pode trabalhar, não é isso? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mas nós vamos perceber que Deus que não é somente não trabalhar, tá? Nós temos que colocar a nossa mente em conexão com Deus nas horas do sábado. Observe o que diz Isaías 58, versos 13 e 14. Isaías 58, pode encontrar, versos 13 e 14. Eu estou curioso para saber como é que está na versão da Ana. A Ana tem uma versão um pouquinho diferente. Então, olha, Isaías 58, versos 13 e 14. A Ana pode ler para nós? Uhum. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado e considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me Interessante, né? obede... Já leu o verso 14 é, também? Vou ler agora. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Olha que coisa linda, né? A versão da Ana é uma versão mais atual, com palavras dos dias atuais. Então ela falou: "Ah, Uhum. vocês são felizes se guardarem o sábado." Mas ele vai explicando. Olha só, o verso 13 diz assim: a minha versão diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, a versão da Ana fala dos seus próprios negócios, né? Ou seja, o sábado É. não é um dia qualquer para você cuidar dos seus próprios interesses, é um dia para você colocar a cabeça nas coisas sagradas, né? Aí, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor,
digno de honra. Olha, o sábado tem que ser o melhor dia da semana. Você deve chamar o sábado de um dia deleitoso, dia de honra, não seguindo os teus próprios caminhos, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Quer dizer, não é dia para ficar falando bobeirinha, né? É o dia do Senhor, né? E deve ser um dia É. feliz. A versão da Ana fala assim, um dia de festa, né? É um dia de alegria, Uhum. tá? Assim é o Ele sábado. Depois diz, então te deleitarás no Senhor. Aí a versão da Ana fala assim, então você será feliz. Deus vai te abençoar. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você vai se deleitar no Senhor. Se você fizer a experiência de te fazer do sábado um dia diferente, tá bom? Um dia que você não vai ficar vendo as mesmas coisas que você vê nas redes sociais, que você vai dedicar para se reunir e congregar com os irmãos, vai chegar em casa, vai descansar, vai abrir a Bíblia, vai dedicar a oração, quem sabe visitar alguém. Você vai ver como vai ser um dia diferente. Você vai se deleitar no Senhor. É o que diz o texto, tá? Então, sábado não é só não trabalhar, é separar um dia para as coisas sagradas. E fica, se torna o melhor dia. Eu tenho duas filhas, uma com 16 e outra com 13. E elas falam que o melhor dia da semana é o sábado. Olha que coisa legal. A gente se arruma, vai todo mundo para a igreja, elas têm as amiguinhas, cantam, e aí voltamos para casa, almoçamos juntos, às vezes tem até algum amiguinho, almoça em casa também. De tarde sempre tem alguma coisinha para fazer. Então fica um dia da família, né? Um dia diferente, tá bom? Como a Bíblia diz que deveria ser. Agora, deixa eu baixar aqui uma coisinha. Pronto. Qual a principal característica do povo de Deus nos últimos dias? Nós falamos disso um pouquinho no último estudo, que o livro do Apocalipse fala da característica do povo de Deus nos últimos dias. Bom, olhe com bastante atenção para o livro do Apocalipse agora. Apocalipse no capítulo 14, verso 12. Apocalipse 14, versículo 12. Apocalipse é facinho de achar, né? Capítulo 14, verso 12. Está escrito assim. Todos acharam? Achou, Naifer? Pode deixar que eu vou fazer a leitura aqui. A Lúcia já encontrou, Lúcia? Sim. Eu vou ler. 14, verso 12. Olha que verso bonito. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O livro do Apocalipse foi escrito por volta de 90, quando João já tinha uns 90 anos, sabe? Jesus já tinha morrido e ressuscitado há várias décadas. E João escreveu, inspirado por Deus, olhando para os últimos dias da história da humanidade. E aqui ele diz: aqui está a perseverança dos santos. Esta palavra perseverança nos lembra de uma frase que Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança é característica do povo de Deus, tá bom? Povo de Deus, a pessoa que teme ao Senhor, ela não desiste fácil, ela persevera. E aqui fala: aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os santos são aqueles que obedecem a Deus, tá bom? Não é aquele que não tem pecado, nada disso, mas é aquele que decidiu servir a Deus. É chamado na Bíblia de santo. Então aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus. Olha que coisa incrível. Então, para os últimos dias, você quer saber quem é o povo de Deus? Tem que guardar os mandamentos. E nos mandamentos está incluído o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Olha agora para Apocalipse 12, volta uma página, no verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Nós falamos desse verso, quando a Bíblia diz que o dragão é Satanás e a mulher representa a igreja, e os restantes da sua descendência, né, são a igreja aqui. Então,
Quais as características da igreja de Deus nos últimos dias? Apocalipse 12, versículo 17. Está escrito assim: Irou-se o dragão contra a mulher, né? Satanás está irado contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, quais as características da igreja de Deus nos últimos dias? Guardar os mandamentos e ter o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus aqui, como eu disse, são 10, tá bom? Tiago, lá no livro de Tiago, ele fala que não adianta nada guardar 9 e se esquecer de um. Quem guarda 9 e se esquece de um é transgressor de todos os outros. Então, eu espero que você tenha entendido o sentido desse estudo, que ele é importantíssimo. Eu vou recapitular rapidamente tudo que nós falamos. O estudo de hoje foi sobre o mandamento esquecido. E o curioso é que a humanidade se esqueceu exatamente do mandamento que Deus disse: lembra-te, que não era para esquecer. Nós vimos que desde os dias de Adão, o povo de Deus guardava o sábado. Adão, todos os profetas guardaram o sábado. No Novo Testamento, Jesus guardava o sábado, Maria guardava o sábado. Jesus falou da validade do sábado mesmo após a sua morte. Os apóstolos guardaram o sábado mesmo após a morte de Jesus. E o livro do Apocalipse fala que os mandamentos estarão em vigor mesmo até o dia da volta de Cristo, tá? E o povo de Deus guardaria o sábado. Então você percebe como o sábado está presente na lei, está presente na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse? E eu te pergunto, por que a humanidade não guarda o sábado? Se a Bíblia não tem nenhum versículo que mande guardar o domingo. Você sabia? A Bíblia sequer possui a palavra domingo. Sequer possui. Ela apresenta sempre o primeiro dia da semana e nunca é falando como sendo um dia sagrado. Não há nenhum versículo que diga que o domingo é um dia sagrado e existem centenas de versículos que falam que o sábado é o dia do Senhor. Então, que Deus abençoe você para ser leal à Bíblia, tá bom? Ser leal a Deus, não aos costumes. Nós vamos ainda fazer um estudo, provavelmente o nosso penúltimo estudo, para entender por que que a humanidade guarda o domingo, tá bom? Você vai entender a origem da guarda do domingo, certo? Mas agora eu quero te contar algumas coisas. É, hoje eu atendi uma pessoa lá de Belém do Pará, online, né? Nós conversamos online. E ele é um adventista do sétimo dia, e conversamos e eu disse, olha, eu sou adventista há 44 anos de idade. Eu tenho 46 e sou adventista há 44. Aí eu disse, e bem que eu não fui na igreja com 2 anos, minha mãe que me levou, né? Não decidi ir, minha mãe que me levava. Mas quando eu tive aí a idade de 13 anos, eu tive consciência de que o que eu queria era servir a Deus, servir a sua palavra. Eu decidi pelo batismo, fui batizado. E meus pais se batizaram bem antes. Então, são mais de 40 anos guardando o sábado. E eu pergunto para você, faltou alguma coisa para nós nos 40 anos? Deus nos abençoou nesses 40 anos, cuidando de nós. Hoje meu pai é aposentado, minha mãe é aposentada, tá bom? Vivem uma vida tranquila. Estavam pescando até poucos dias agora já voltaram, né? Olha que coisa linda, criaram os filhos, hoje tem netos. Deus abençoou ou não? Abençoou, nada faltou, tá bom? Eu dei estudo para um homem chamado Ocimar. Hoje ele não está aqui no grupo, nem a esposa dele, a Hilda. Eu dei estudo para o Ocimar e o Ocimar tinha uma bicicletaria. Isso já tem mais de 20 anos. Olha só. E ele tem uma bicicletaria, ele tinha uma bicicletaria no bairro da São José, pertinho ali da Coab 3. E eu dei o estudo completo do sábado. Ele falou, mas Eliselto, o dia que eu mais tenho movimento é no sábado. Como que eu vou fechar a bicicletaria no sábado? Porque todo mundo deixa para levar a bicicleta para consertar no sábado. E eu contei a história do maná. Lembra da história do maná? Que Deus disse que vai abençoar, fica tranquilo, vai cair em dobro. E ele ainda não tomou a decisão imediatamente, mas um dia ele falou, um dia chegou o sábado, ele estava lá na igreja, foi, a bicicletaria fechou? Ah, eu fechei a bicicletaria. Vamos ver, seja o que Deus quiser. Passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e os negócios dele cresceram. Ao invés de diminuir, a entrada financeira aumentou.
Você vê que coisa incrível, como Deus abençoa. Há uma bênção para aqueles que decidem ser fiéis. Vale a pena. Não vale a pena, Danila? Danila está aqui, ó. Vale a pena. Deus abençoa. E hoje eu quero contar, para terminar, essa história aqui, ó. Eu mostrei para vocês a foto dela no estudo passado. A Mirielle. Na semana passada nós tivemos um batismo muito bonito do Antônio. O Antônio está aqui com a gente. O Antônio também tem negócio próprio e é guardador do sábado, guarda o sábado. Deus tem abençoado a vida dele. Mas a Mirielle tem uma história muito interessante. Ela vai funcionar num cartório aqui na cidade. E um dia ela conversou assim, ela fez os estudos, a classe bíblica que nós estamos fazendo aqui. Ela fez também estudo presencial. E ela entendeu que o sábado é o dia do Senhor. E ela um dia comentou no cartório, olha, eu estava pensando, e se eu for guardar o sábado? Né, ela contou do que ela estava descobrindo. E o dono do cartório disse, não, aqui não tem jeito. Você não... Eu vou ter que te demitir se você for guardar o sábado. E ela ficou triste com aquilo, mas já estava na mente dela. Ela estava convicta que o dia do Senhor é o sábado. O sábado é o dia do Senhor. E então ela pensou, é, aquilo foi passando, martelando na sua mente, até que ela tomou a decisão e falou com o dono do cartório: olha, eu vou começar a guardar o sábado e vou ser batizada. Sabe o que que o homem disse? Ele falou: ah, tudo bem, então. Eu vou ajeitar aqui, você não precisa vir de sábado, não, tá bom? Olha que coisa Não, incrível. Milagre ou não é? Sabe? Nós temos que dar o nosso passo de fé. Quando nós damos o nosso passo de fé, Deus abre as portas, tá? Então, como nós dissemos aí, né? Deixa eu ver aqui, olha ela toda feliz no dia do seu batismo. Bom, aqui ela nas águas, né? Entrando no tanque batismal. Que Deus abençoe você, viu? Tome a sua decisão. Tá bom, a gente tem uma vida só. E essa vida, o que mais vale a pena é ser fiel ao Senhor. A gente tem uma vida só aqui nessa terra, mas nós temos uma eternidade por vir. Então vale muito a pena decidir hoje. Que Deus abençoe você, tá? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu quero que você fale aí no seu coração, tome a sua decisão. Diga, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra, tá? Quero guardar o dia que o Senhor escolheu, não que o homem escolheu. Que Deus te abençoe. Posso orar por você agora? Sim? Então feche os Sim. olhos. Nós vamos fazer uma oração para que Deus te abençoe, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar a tua palavra, vimos vários versos, de Gênesis ao Apocalipse, há um dia do Senhor. Pai Santo, abençoe todos que assistiram esse estudo, aqui ao vivo, aqueles que vão assistir a gravação, que o Espírito Santo traga o convencimento de que não há outro caminho senão o caminho do Senhor, da fidelidade à palavra do Senhor. Mais importa obedecer ao Senhor do que obedecer aos homens. Senhor, derrame bênção sobre cada um que aqui está, que possamos ser felizes por andar nos teus caminhos. Guarda-nos nesta noite, que tenhamos um bom descanso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.